Pessoal, tudo bem? Continuando nossa aula sobre lagoa aerada, chegou a parte de trabalhar com lagoa aerada agora mistura. A gente viu a lagoa aerada facultativa, é aquela lagoa que ela tem a parte de aeração, porém ela não demanda uma unidade de sedimentação na sequência do tratamento, diferente da lagoa mistura. A lagoa mistura ela vai depender de uma unidade de separação, de cantação no final, e é por isso então que tem essa diferenciação, porque nessa unidade então vai envolver mais de uma lagoa, vai envolver a lagoa de aeração mais uma lagoa de cantação. Já na lagoa aerada facultativa eu tenho só a lagoa aerada, mas como eu tenho menos potência ali inserida, a gente conversou sobre isso na aula sobre projeto de lagoa aerada facultativa, nesse caso eu vou ter mais potência inserida, por eu ter mais potência inserida, a gente vai ter mais efluente particulado no meu meio ali no final, né? Mais DBO particulada, mais lodo que não sedimenta mais no fundo da lagoa, e isso tende a sair do sistema. Para ele não sair, a gente coloca um decantador para nesse decantador, uma lagoa de decantação, ele ficar retido lá no fundo e posteriormente ser lançado no curso d'água. Certo? De novo, a concepção é muito semelhante à concepção que a gente viu de lagoa. Não depende mais de incidência solar, não depende mais de fotossíntese, e você insere uma tecnologia a mais, que são as lagoas. Então, e você insere uma tecnologia a mais, que são os aeradores. Nesse caso, a lagoa de mistura, como vocês estão vendo ali na representação, seguido uma lagoa de decantação para remover os sólidos. Da mesma forma que a outra, ela tem aeradores, e vamos continuar. Primeiro parâmetro de projeto de lagoa, muito semelhante a que vocês viram em lagoa aerada facultativa. Então, primeiro, de novo, é o tempo de detenção hidráulica, que, como vocês já sabem por definição, é volume por vazão. A vazão a gente sempre vai saber, sempre vai ser um dado, e o TDH, ele é o parâmetro de projeto. Quanto Brito com a do TDH? Bom, tá ali então de 2 a 4 dias. Se vocês observarem lá, com relação à lagoa facultativa, é bem menor esse valor já de TDH, né? Ou seja, você vai aumentando a tecnologia do sistema, você vai aumentando custos, mas porém você vai reduzindo o volume. O sistema vai ficando cada vez com um volume menor, vocês vão perceber isso quando a gente projetar lodos ativados, reator UASA, que são um reator extremamente pequeno e que tem uma sofisticação um pouco maior. Então, com relação ao TDH está feito. De novo, o segundo parâmetro, profundidade. Novamente, profundidade varia de 2,5 a 4. Já vimos essa questão. Bom, eu tenho então a minha lagoa, que ela vai ter esse formato com um corte assim, né? Vamos fazer um corte, sendo isso aqui o comprimento, essa aqui é a largura e essa aqui é a altura. A gente sabe que ela não tem esse formato, que ela tem os taludes, mas que está explicado naquela outra aula lá. Se eu adoto uma profundidade que ela é estabelecida de 2,5 a 4 e calculo o volume do meu reator sabendo o TDH e a vazão, eu consigo definir o quê? Eu consigo definir a área. Porque se eu tenho altura e tenho volume, a gente sabe que volume é igual a área vezes a altura. Então, a gente tem a área. Com a área, adotando aquelas relações LB que a gente viu já em lagoas facultativas, lá no sistema australiano, adota as relações LB, consegue definir o L, o B e a altura, que já é pré-definida. Simples, né? Muito simples. Como vocês viram previamente a aula de lagoa aerada facultativa, alguns conceitos aqui a gente vai andar um pouco mais rápido, porque se vocês tiverem dúvida, vocês voltem na aula de lagoa aerada facultativa. Tá? Então, se vocês chegaram nessa aula antes de assistir a aula de lagoa aerada facultativa, volte. Volte para vocês entenderem certinho, que lá eu explico com maior detalhe algumas coisas. DBO é efluente. De novo, como é que eu calculo minha DBO efluente? É uma lagoa, essa lagoa é uma lagoa mistura, e a cinética dela, por ela é mistura, né? Ela tem uma cinética de primeira ordem. Ou seja,
o meu CS é igual a CS0 dividido por 1 mais K vezes T. Aqui a gente sabe que o CS0 é a DBO de entrada. O CS é o que a gente quer de saída solúvel. Sempre lembrando que essa aqui é a parte solúvel. O T é o nosso TDAH. E o K, de novo, ela aqui bonita, ó, a constante cinética. Quanto que é a constante cinética? Está ali no slide, 1 a 1,5. Porém, como agora eu começo a ter mais agitação e manter mais biomassa em suspensão, eu consigo calcular esse meu valor de K aqui de outra forma. Eu consigo deixar ele em função de Cx, ou seja, função da quantidade de biomassa no sistema, de bactéria. A gente viu isso na aula de cinética, lembra? Do churrasco que eu falei para vocês, quanto maior quantidade de pessoas consome a mesma quantidade de carne em menos tempo, mesma coisa aqui. Quanto mais bactéria eu tenho, eu vou consumir a mesmo grau de poluente, mesma quantidade de poluente, um tempo menor. Ou seja, eu consigo deixar o meu K em função de Cx. E como é que eu faço? A gente já viu isso também. O meu K vai ser igual a um K asterístico, né, que a gente chamou de K específico, aqui está K linha, vezes Cx. Sendo esse Cx a concentração de biomassa do reator. E esse K asterístico? Para lagoa aerada de mistura, esse K asterístico ele é bem conhecido. Ele varia de 0,01 a 0,03 miligrama por litro dia. Miligrama do quê? DBO. Cx é a concentração de micro-organismo no reator, que a gente consegue definir também, como vocês vão ver nas próximas aulas. Cx, a unidade é miligrama de SSV por litro. Certo? E assim a gente continua. Quando a gente fizer essa continha, né, a gente vai ter uma unidade do nosso K. Na verdade, esse K asterístico, a unidade dele é 1 sobre isso, tá? Então, ele é 1 sobre miligrama de SSV por litro dia, que vai multiplicar por miligrama e vai sobrar unidade dia, tá? Teve um engano aqui, eu cortei editei o vídeo para vocês terem o valor certo. No final, o que importa é o valor de K. Tem que ser unidade dia. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, a unidade desse K asterístico aqui, não sei se está dando para vocês darem uma olhada, mas eu vou puxar aqui embaixo. A unidade dele é 1 sobre miligrama. Vou puxar aqui para cá. A unidade desse K aqui, ó, do K asterístico, vou puxar aqui em cima. Ela é 1 sobre miligrama de SSV por litro dia. E aí, quando a gente multiplica por Cx, corta e sobra a unidade dia, que é o importante para a gente. Tá bom? Já mostrei para vocês como é que calcula o CS, tá ótimo. Já é a cinética de primeira ordem, sabendo o K. Ou a gente adota aquele valor inicial, ou a gente calcula ele em função de Cx, mas eu preciso saber o Cx. Como é que eu calculo o Cx? Isso aqui, pessoal, naquela aula que eu falei para vocês que a gente só conseguiria fazer na lousa, lembra? Eu gravei um vídeo para vocês, explicando como é que chega naquela relação entre concentração de biomassa, o Y, CS0. Também a gente consegue achar volume de reator com essa relação.
mas que ela é basicamente essa, né? Que o meu Cx, vou colocar aqui mais para cima, meu Cx é igual ao y, CS0 menos CS, dividido por 1 mais KD vezes TDH. Esse aqui é igual ao TDH, tá? São alguns símbolos que a gente usa, θH, para representar o TDH. CS, CS0, beleza, o Y, ele é um valor tabelado, está ali na tabelinha, ó, a variação dele. O KD é um valor tabelado, está ali na tabelinha, o valor dele também. Então, está tudo definido. Calculo Cx, ô Brito, mas aqui a gente cai num problema. Como é que eu calculo esse Cx para calcular o K, para calcular esse CS, mas sendo que eu uso o CS aqui também? É aí que está. Aqui entra a parte de a gente conseguir achar esse valor em comum. A gente vai achar um valor de Cx que vai satisfazer as duas condições. Então, para cada sistema vai ter um. Então, a gente consegue fazer isso usando o solver, por exemplo, do Excel, ou chutando o valor até chegar num valor bem próximo aí de CS que a gente chuta aqui para achar um Cx, que quando a gente calcula isso dá o mesmo CS. Entendeu? Não sei se conseguiram entender. O CS para calcular aqui precisa do K. Para calcular o K, eu preciso de Cx. Para calcular o Cx, eu preciso de CS. Então, existe um CS, existe uma concentração solúvel final que vai satisfazer as duas condições aqui. Tá certo? Continuando, então. Aqui, pessoal, para transformar DBO solúvel em particulada, a gente vai ver daqui a pouquinho, como nós temos uma lagoa, a gente vai ter um valor de eficiência dessa lagoa de decantação. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Eu calculo lá um Cx, sei lá, estou chutando aqui, tá, pessoal? Deu, sei lá, 200 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. E eu tenho uma eficiência de decantação da lagoa de quanto? Vamos chutar aqui também, de 90%. Ou seja, se dentro da minha lagoa tem uma concentração de 200 e quando chega no meu decantador 90 fica retido, sobra quanto? Sobra 20, certo? Ou seja, o meu Cx final vai ser igual a 20 miligramas de sólido suspenso, voláteis, no caso aqui, né, por litro. Ô Brito, isso vai gerar quanto de DBO particulada? É só a gente ver na relação. De 0,4 a 0,8. Vamos por 0,5. 0,5 miligrama de DBO para cada miligrama de sólidos suspensos voláteis. Eu multiplico isso aqui por 20 miligrama de sólidos suspensos voláteis por litro. Quanto que dá isso aqui, pessoal? Então, meu DBO particulada vai dar 10 miligramas de DBO por litro. E quanto que é meu DBO efluente final? DBO efluente final vai ser o quê? Vai ser o meu CS0. Vai ser o meu CS, que é a parte solúvel, mais a minha DBO particulada. Então, essa aqui é a parcela solúvel e essa aqui é a parcela particulada. E quanto que é a minha eficiência desse sistema? Eficiência vai ser igual a CS0 menos o final, então vai ser minha DBO efluente final, dividido, tudo isso, dividido por CS0, que multiplica 100 para já sair em porcentagem a unidade aqui. Simples, e a gente consegue resolver o nosso problema. Tá certo? Ô Brito, mas eu só tenho unidade de sólido suspenso no meu CX. Transforma, ó.
Dá para mudar de um para o outro, como vocês estão vendo ali no slide. Isso é tranquilo, desde que a gente conheça bem a teoria, o resto a gente consegue navegar de um lado para o outro sem problema. Tá bom? Requisito de oxigênio. Então, de novo, a gente já viu na aula passada, na aula de lagoa aerada facultativa, como é que eu calculo meu requisito de oxigênio? De novo, o requisito de oxigênio vai ser igual uma constante A vezes a minha vazão, vezes a diferença de CS0 menos CS. Tudo isso dividido por 1000, que é para transformar tudo em quilograma. Vazão a gente tem, já temos o valor de CS0 e CS. O A é um valor tabelado também, que varia de 1.1 a 1.4 para a lagoa mistura. Vocês lembram que para a lagoa facultativa esse valor é um pouco menor? Então fica atento, tá? Para cada lagoa tem um valor diferente desse coeficiente A. As unidades, né? A gente sabe então, de novo, vou falar. O que eu vou requisitar de oxigênio? A unidade final disso aqui é quilo de oxigênio por dia. Quanto eu vou precisar de oxigênio? Você vai precisar aquilo que você for remover. Se você vai sair desse valor e chegar nesse, é essa a tua demanda de oxigênio. Demanda de O2. Aí eu multiplico pela vazão para dar demanda em massa por tempo, e esse A é um coeficientezinho de segurança que a gente usa aí para aumentar um pouco esse nosso valor. Tá bom? E esse 1000 divido para cair na unidade de quilo. Simples, a gente já viu isso e com bastante detalhe. Corta. Continuando. Depois que eu calculo o requisito de oxigênio, a gente vai no catálogo e verifica a eficiência de oxigenação padrão. Lembram disso? Vou relembrar aqui para quem não lembra. Eu tenho um tanque que o fabricante coloca um aerador lá e ele testa. Por enquanto, ele começa com isso aqui, com 0 de oxigênio aqui dentro. Ele liga o aerador começa a aerar e depois de um ensaio que ele realiza em laboratório, em condições controladas, temperatura controlada, água limpa ao nível do mar, tudo certinho, ele testa e ele tira isso aqui para a gente, um resultado muito importante, que é a eficiência de oxigenação do aerador. Esse é um dado do fabricante, pessoal. Ele fornece para a gente naquela parte do catálogo que eu mostrei para vocês também no videozinho, no videoaula que eu gravei. Então isso aqui, só para a gente ter uma noção, o valor da literatura muito comum, de 1,2 a 2 kg de O2 por kWh. É um valor usual, tá? Que se utiliza para esse tipo de aerador superficial. Isso aqui é padrão. Ou seja, testado no laboratório, condição padrão controlada. E no campo? No campo. Ou seja, com esgoto real, trabalhando a temperatura variada ao nível superior ao nível do mar. Como é que eu faço? Esse valor vai equivaler de 55% a 65% da eficiência de oxigenação padrão. Ou seja, basta eu multiplicar que eu vou conseguir ter esse valor da minha eficiência de oxigenação no campo. Então, a eficiência de oxigenação no campo, ela vai ser igual de 0,55 a 0,65 vezes, né, a minha eficiência de oxigenação padrão. Certo? Tá certo?
Então vamos continuar aqui no nosso conteúdo. Já calculamos a eficiência e tal. O que falta? Calcular a potência. Que essa potência a gente chamou também, lembra da aula passada? De requisito energético. Requisito energético. Quanto que é esse meu requisito energético? Ele vai ser igual a minha demanda de oxigênio, requisito de oxigênio, dividido pela minha eficiência de oxigenação no campo. E para transformar as unidades de kWh para dia, como já falei para vocês, multiplica isso aqui por 24. Já mostrei para vocês na aula passada como é que faz a transformação. E a unidade disso aqui é kW, que dá para transformar para cavalo também. E uma outra coisa que a gente não viu na aula passada. Quando eu trabalho com lagoa aerada de mistura, eu preciso ter uma densidade de potência para esse sistema superior a 3 watts por metro cúbico, para eu garantir que esse meu sistema tem uma boa mistura, tá? Então, como é que a gente faz para garantir isso? Eu faço a conta. Densidade de potência é igual o meu requisito energético, ou minha potência, né, dividido pelo volume do meu tanque. Então, a densidade de potência é esse valor, aqui watt, aqui metro cúbico, fiz a continha, dá maior que 3, tá ok. Se não deu maior que 3, eu volto nos meus cálculos e faço algumas alterações para chegar nesses valores, tá bom? Continuando. Lagoa de decantação. Olha o que eu falei para vocês. Então, imagina uma lagoa de decantação. Vou fazer um desenho dela aqui. Lagoa de decantação. Chegamos nela então, pessoal. Vou fazer um desenho dela aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu imagino que lá no final do meu sistema eu vou ter uma lagoa que a função dela vai ser unicamente remover lodo. Remover as bactérias que estavam ali no reator mistura. Então, esse aqui é minha lagoa. Essa lagoa, a gente pode dividir ela em duas regiões. Tá? Então, eu vou dividir aqui para vocês. Uma região de acúmulo de lodo e uma região na parte de cima aqui que a gente vai chamar de região de clarificação. Que é uma região onde meu lodo vai permanecer ali e vai sedimentar e vai atingir o fundo da lagoa. Então, para projetar essa lagoa, a gente tem essas técnicas, né? Então, para projetar essa lagoa, a gente tem essas técnicas. Então, para projetar a lagoa, a gente tem que levar em consideração esses aspectos. Por exemplo, essa região que eu chamei de clarificação, ela tem que ter um TDAH maior que 1 dia, está explicado ali. Tem que ter uma profundidade maior ou igual a 1,5 metros. Está explicadinho ali também. E com essas considerações, ela tem uma eficiência. Por aqui, tá? Uma eficiência em torno de 85% de remoção de sólidos suspensos voláteis. Tá, mas e a lagoa total? A lagoa total, somando as duas zonas, ela tem que ter um TDAH menor que 2 dias e ela tem que ter uma profundidade H maior ou igual a 3 metros. Ou seja, 1,5 seria só para clarificar e o restante, mais 1,5 ou mais, para acumular lodo. Atingindo todas essas especificações, está projetada a minha lagoa. Então, eu defino qual é o volume que ela tem que ter em função do TDAH da zona de clarificação. Feito isso, eu adoto um H de profundidade
tanto de zona de clarificação quanto de altura total, faço os cálculos e vejo se as duas condições de TDAH são atingidas. Muito simples, pessoal, não tem muito segredo não, tá? Muito simples mesmo. Volume de lodo acumulado. Aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas também é só vocês observarem bem a fórmula. Então, eu vou mostrar aqui, eu não vou escrever nada agora, eu vou só mostrar na fórmula aqui com o mouse, tá? Como é que eu calculo o volume de lodo que vai acumular após um período de tempo que eu vou chamar de T, em anos? Então, é essa a equação, que leva em consideração o tempo. Então, tem unidade de tempo, aqui tem unidade de tempo, tá? E tem outros coeficientes, MOV. Vamos ver o que é o MOV aqui? Massa de sólidos em suspensão voláteis retidos na lagoa por unidade de tempo. Olha que legal. Como é que eu calculo isso, pessoal? A massa de sólido de suspensão retidos na lagoa por unidade de tempo. É muito simples. Eu vou fazer aqui no desenho sim, senão eu não vou conseguir. Então, vou fazer um risco aqui. MOV. Eu sei que o meu sistema tem uma concentração de Cx, que eu já calculei, chamei de Cx. E esse Cx, que é a concentração do lodo que está saindo da minha lagoa, quando eu multiplico ele pela vazão do meu sistema, eu tenho uma unidade aqui de carga. Carga de sólidos suspensos voláteis saindo da minha lagoa. Vamos ver a unidade disso? Vou ver aqui em cima. Miligrama de sólidos suspensos voláteis por litro. E vamos por unidade aqui para sair na vazão que a gente quer. Sei lá, vamos por litro por ano. Sei lá, mudei a unidade da minha vazão. Vai cortar litro com litro, vai sobrar um Cx em unidade miligrama de SSV por ano. É que eu quero chegar naquela unidade que a gente quer, tá? Que é a unidade do MOV, que é quilo de SSV por ano. Aqui está miligrama. Eu consigo transformar isso para quilo. Isso aqui é o que vai sair da minha lagoa aerada. Só que 85% do que sair vai ficar retido, não vai? Se 85%, que é a eficiência dela, vai ficar retido na lagoa, como é que eu faço para calcular a massa de sólidos retido na lagoa? Eu multiplico isso aqui também por 0,85, que nada mais é do que a eficiência de decantação. E aí eu transformo as unidades, tá? Para sair tudo em unidade final, quilograma de SSV por ano. É a unidade que eu quero. Olha que simples. MOV é feito. Vamos ver outra ali, KLV na fórmula. KLV é um coeficiente de degradação, ele é tabelado de 0,34 a 0,6. Então, eu adoto um valor tabelado, ok. Não tem nem que me preocupar muito com isso. KLV está aqui de novo. Ah, tem um outro aqui que a gente não viu. MOF. Vamos digitar, vamos escrever aqui. MOF. O que é o MOF? É a massa de sólido de suspensão fixo. O MOV é a volátil e o MOF é o fixo, retido na lagoa por unidade de tempo. Ah, entendi. E como é que eu calculo ele? Então, já